Olá, boa noite a todos que estão chegando, mas na verdade, bom dia ou boa tarde para quem for nos ouvir depois, né? Estamos aqui aguardando o Jonatas Martins. Todas as quintas-feiras, às 18 horas, eu tenho feito as lives aqui no meu Instagram, né, sobre os bastidores das histórias. Oi, Sueli, Flávia, Biblioteca Wagner Vinícius, Jonathan já chegou, tá chegando, né? E a gente vai começando. Vamos com... Deixa o Jonathan entrar aqui. Oi, Helder. E aí, querido? Tá muito frio aí? Oi, 16 graus. Não, aqui tá assim, ó, uma blusinha dessa, assim, nada além disso, né? Mas, ai, que saudade de frio, que saudade do sul, que saudade de tudo, Eu não né? tenho nenhuma saudade de frio. Então tá, te dou o calor do Rio de Janeiro, mas Vamos não tá um trocar? calor, não, não, tá bom assim. Aí não tem a minha praia para eu poder remar a canoa. Não Não, quero mas eu trocar, sinto não. frio além da conta. Você tá me escutando bem? Tranquilo? Tô, Tá. tô É, assim. daí eu sinto frio além da conta também, né? Então eu sou um Ó, pouquinho André exagerado. chegando aí, Alessandra, Lisa, Kaká, Fabrício, né? Tudo bom, Ale. pessoal? Bom, hoje vai ser um bate-papo com esse menino querido. Eu falo que ele é um menino querido porque ele poderia ser meu filho, né? Ele tem a idade do meu filho. Peraí, só um minuto, Jonathan. Tá dando um eco. Diga. Tava aqui um barulho aqui do lado de fora. Fui só pedir pro pessoal aqui parar um pouquinho, né? Mas vamos lá, a gente vai hoje conversar com esse menino, ele tem a idade do meu filho, então eu falo que ele é um menino, né? Mas esse menino, eu também, Helder, tô com inveja desse frio, tá? Tô com inveja. Aqui tá um frescor, assim, um fresquinho. Aí eu botei uma blusinha de manga comprida, né? Sueli também, diretamente lá de Madrid, aqui com a gente. E eu vou falar com o Jonathan, que é esse artista gráfico, ilustrador, mas antes de tudo é um amigo querido, né? A gente se conheceu, né, Joe? Eu chamo ele já de Joe, em 2016, na Feira do Livro de Porto Alegre, Isso né, aí. com amigos em comum. E acabei conhecendo todo o trabalho que o Jonathan estava, né, começando a desenvolver, estudando ilustração, muito interessado em largar o seu trabalho antigo para mergulhar de cabeça, né, profundamente no trabalho com ilustração e vem estudando desde então, né, Jonathan? Isso acho que é muito legal você contar um pouco, né, para as pessoas assim, da tua formação. Mas hoje, em especial, a gente vai falar um pouquinho, né, que é um pouco a tônica das lives dos bastidores das histórias em parceria, né, que eu tenho desenvolvido, né, já falei com a Sandra Pina, com a Ana Elizabeth, com a Andrea, Viviana Talman e agora com você, de um livro, né, que vai ser a nossa primeira parceria, espero que a primeira de muitas, né, de um livro chamado Dois Super-Heróis Incríveis. Esse livro, na verdade, ele é uma releitura de um livro meu que já existiu e que o Jonathan não quis ver, né? Não me lembro, mas eu tenho quase para mim que você não quis ver como era a primeira edição, que você não Sim, antes de conhecia começar o antes de processo, qualquer coisa eu começar. não quis ver. Não quis ver para não saber de jeito nenhum como é que era a É, ilustração acabar se anterior, influenciando, né? né? E aí eu queria só contar um pouquinho, Jonathan, assim, desse texto, que é Claro. um texto muito curto, né? É um texto muito pequeno para crianças pequenas, é um texto para os leitores ali, né, em fase de pré-leitura, vamos dizer assim, tem toda uma temática de envolvimento para os pequenos leitores, e esse texto ele foi sendo muito burilado, porque na minha cabeça ele era um texto grande para crianças um pouco maiores, e eu fui secando esse texto, sabe, para ele chegar numa essência muito precisa do que era realmente o universo daquela criança, né? A Flávia está dizendo que ela e o filho adoram, né? Tem uma prima minha também, Flávia, que é o livro preferido do filho dela. Mas eu queria que você contasse, antes até de eu mergulhar mais, falando do texto, do processo desse texto, como é que foi receber esse texto, né? Como é que é o teu processo de caminho, de escolha para um livro? Como é que você escolhe, né? Tipo, porque você tem que receber um texto. E aí você tem que achar um caminho.
né? Porque você vai fazer ali a narrativa visual desse texto. Como é que você escolhe esse caminho? Como é que é essa tua trajetória? Bom, boa noite a todo mundo, boa noite, Ana, obrigado por me receber aqui. E, bom, sobre o processo, claro que varia, né, de projeto para projeto, né, até a abordagem também de como esse texto chega para a gente enquanto ilustrador, né. E no caso desse texto, né, a gente, claro, teve ali uma conversa brifada, né, pelo José, querido, que é o editor desse livro, José Prado, que, aliás, vai ter que ganhar tem que criar uma categoria no Jabuti de paciência editorial. Ele vai ganhar, com certeza. Porque, enfim, eu tenho um processo mais lento, mas também esse livro demandou um processo também de olhar com mais calma, de pensar muita coisa. Meu processo é de geralmente receber o texto e já ter uma ideia inicial. Claro que a gente, enquanto pensa em imagem, a gente já começa, mesmo lendo o texto e não tendo um caminho gráfico definido, já começa a pipocar algumas coisas, né? A Uhum. gente já olha uma frase, uma cena, de olha, isso aqui acho que funcionaria isso, nossa, aqui se a cor entrar dessa maneira. Então, acho que a gente, quando recebe o primeiro contato, ele já começa a dar vazão a alguma imagem, alguma ideia gráfica, né? E aí, claro, a gente vai lendo, vai entrando nas camadas desse texto, vai achando as nuances, achando detalhes, porque são várias as leituras, né? Cada leitura que a gente faz, a gente encontra um detalhe que a gente não percebeu antes, alguma coisa do tipo, né? Ó, falou que a Alessandra falou que o seu som tá baixinho. Vê se eu aumenta ele aí. O Olha, meu tá bom, Alessandra? Eu tô ouvindo ele bem. pois é, tem que ver se teu celular também não Não, tá. agora aumentou. Aumentou. Eu tô te ouvindo mais alto agora. E agora? Melhorou, Alessandra? Vamos ver. Gente, é sempre comigo essa função desse áudio na live Não, lá também mas enquanto eu o acho que livro também. agora, pelo menos eu tô te ouvindo aqui no meu fone um pouquinho mais alto. Vamos ver se o Melhorou, problema tá Flávio, o som? bom. É, o André tá falando que tá mais baixo o teu. Não sei. Fala Deixa eu você ver. mais alto, então. É, isso que eu já tô falando, né? Ainda mais que eu tô de fone de ouvido, eu não tenho a noção da voz. Mas vamos lá. Até me esqueci onde é que eu tava, no estudo da leitura, né? Do Aham. texto. Então a gente vai lendo o texto e vai percebendo essas outras nuances que a gente não percebe na primeira leitura, né? E a partir daí começam os RAFs, né? Os estudos ali iniciais de estrutura, de cenário, e claro que tudo muito embasado na ideia do que autor e editor estão pensando, né, para aquele livro, né, como estrutura, como o objeto, o livro em si, né. E aí vai, esboço, troca RAF para lá, troca RAF para cá, conversa com o editor, ele dá uns toques, a gente vai produzindo as imagens. Basicamente, né, isso eu estou falando de forma muito resumida, né, Uhum. mas seria esse o caminho. Receber, fazer esboço, entrar nas camadas do texto e ir executando imagem, recebendo o ok do editor para ir prosseguindo até fechar o livro, né? Quando você. Porque a gente fala muito isso, né, nas oficinas de criação literária, sobretudo com o texto, você não tem uma forma única de criar uma história, né? Cada história demanda um pedido, demanda uma técnica diferente, um olhar muito singular para aquele texto, né? Então, dependendo assim, a forma como eu vou escrever um livro, não necessariamente vai ser a mesma do outro, né? Tem até aquela frase do Otávio Paz, naquele livro O Arco e a Lira, que ele diz que a técnica morre no instante mesmo da criação. Que o que serve, É, né? Ele está falando da poesia, ele falou que serve para um poema, não necessariamente vai servir, né, na concepção do outro. E no texto a gente sente muito isso, né? E eu imagino que na ilustração deva ter um olhar muito parecido, porque eu acredito que determinados textos devam pedir uma técnica diferente, sei lá, determinados textos não vão combinar, vamos dizer assim, com uma aquarela, vão pedir uma coisa de uma intensidade ali, com uma cor mais vibrante, uma coisa mais forte, né? Como é que é isso na ilustração? Você sente isso também? total. Vou deixar o microfone aqui mais Não, tá perto para ver se ótimo, tá bom ajuda, agora, tá? melhorou.
Sem dúvida, sem dúvida. Cada texto, como eu falei inicialmente, ele vai pedir uma técnica, uma maneira de você aplicar a técnica, né? E isso vai desde, na verdade, o livro como um todo, desde capa até a materialidade do livro, né? Vai ter uma intenção que vai conversar com a proposta desse texto, né? E que não vai se limitar somente à ilustração, né? Mas quanto à imagem, sim, tem texto que vai pedir uma delicadeza, e às vezes o texto é mais pesado, mais forte, então você vai ter que contrabalancear com, né, a imagem, né, para não ficar uma coisa muito pesada, ou não, se a ideia realmente é ter uma pegada diferente, mas não sei se essa seria a palavra mais ideal, né, mais agressiva, mas mais assim, Uhum. forte, né? Você vai também combinar a técnica com aquele texto que está ali pesado, né? No último livro que eu ilustrei, tinha isso, era um texto mais, digamos assim, pesado, né? E aí eu fui na sutileza de deixar mais respiro na página, de ter uma técnica mais fluida, né? Então tudo isso também, até o não ter a ilustração, também é uma forma de construir essa imagem, né? Aqueles espaços que a gente não está vendo nenhuma imagem ali Uhum. de fato, ele também é um espaço de ilustração, de narrativa, né? É muito Então sim. interessante isso que você está colocando, né? Porque assim, muitas vezes as pessoas pegam um livro e não têm essa ideia, né? De que assim, tudo já está na concepção desse livro, desde a capa, a escolha do formato do livro, né? Se ele vai ser um tipo de papel, se vai ser papel couché, se não vai ser papel couché, se vai ser, né? A tipografia, tudo ali está envolvido, né? Cada partezinha está ali, vai ter já algum detalhe na capa que já começou a contar a história, às vezes a pessoa nem percebeu e já está contando um pedacinho da história ali na capa, na guarda, na orelha, tem um detalhe, tem né, uma dica, vamos dizer assim, né? Já um toque para mostrar que já está contando a história, né? Por exemplo, no Dois Super-Heróis Incríveis, e aí já entrando um pouco no texto, o que aconteceu? Eu escrevi esse texto, Jonathan, não sei se eu já te contei essa história inteira, né? Quando meu filho era pequeno, ele devia ter uns 5 anos, aconteceu uma cena na escola, né? Com um menino, que o menino chegou muito acanhado, muito quieto, ele não brincava com ninguém, ele não falava com ninguém, e o meu filho começou a provocar ele queria brincar com o menino, né? Eles tinham 5 anos de idade. E aí ele provocou a criança e o menino não entrou na pilha dele, vamos dizer assim. E aí ele começou a provocar. Claro que eu fui chamada na coordenação para saber o que estava acontecendo, porque o menino estava, né, ali agredindo, né? E não era, ele estava ali tentando trazer o outro para brincadeira. E eu fui tentar entender quem era aquela criança. Né? E aí descobri todas as nuances da história do menino, os momentos delicados que aquela criança já havia passado. E fiz uma conversa com o Elias, então, e ele, resumindo a história, ele passou a ser o melhor amigo do menino. Né? E aí eu juntei essa ideia que eu queria dar de como que as crianças, né, na brincadeira, elas transformam a realidade. E aí eu juntei também com uma ideia de quando ele era menorzinho ainda, ele e o irmão mais velho, né, o irmão por parte de pai que eles têm, né, eles brincavam de super-heróis. Então eles tinham criado 2 super-heróis aqui em casa, né, que era o Capitão Medalhão e o Justiceiro Negro, que no primeiro livro, inclusive, tinha esse título, e agora a gente mudou, fazendo toda uma releitura, né, desse texto, desse livro como um todo. Né? E esse texto era enorme, ele era gigante. Ele devia ter umas 11, quer dizer, enorme, gigante, né? Mas na verdade, perto do que ele é hoje. Ele Sim. devia ter umas 12, 11, 12 páginas. E depois eu fui entendendo que não. Ali eu estava falando muito mais da Ana Cláudia adulta para um outro adulto do que exatamente entrando no mundo da criança. Então a escrita para a criança tem isso, né? De você saber entrar no mundo dela, porque você está escrevendo para ela. O teu contrato de comunicação é com a criança, não é com o adulto que vai ler. E aí eu fui espremendo aquele texto até que ele tem hoje 2 laudas, né? Que é o que você recebeu, né? Um texto de 2 laudas, aonde a vivência da criança se basta para falar o que tem por detrás, né? Então tem ali todas essas nuances que eu tinha na minha cabeça, mas eu deixei ali só vamos dizer assim, o concentrado, né, da história.
e pela ludicidade, pela brincadeira dos dois meninos, né? Então, assim, eu que já vi algumas ilustrações, né, que você fez, ainda não vi o livro todo, tô morrendo de curiosidade, né? Ele não me deixou ver ainda, gente, isso é muito mal, né? Mas assim, eu vejo o quanto que você pegou essa sutileza, né, dessas crianças e criou as imagens com muita sensibilidade, né? Isso eu acho que é quando o ilustrador consegue entrar no texto e fazer a sua leitura do texto através das imagens, de uma narrativa visual, mas com sensibilidade, né? Sim, sim. Eu não sei se agora melhorou a gravação do áudio também. Tá na mesma para você? Não, eu estou te ouvindo das duas formas. Das duas formas eu estou te Ah, eu ouvindo. tirei o fone para ver se de repente depois a Lê aí comenta se deu uma melhorada. É, Então, essa parte da imagem, né, do texto, estava pensando no que você falou antes, né, da questão desse contrato que tem com a criança, né? Acho que também isso é uma coisa muito importante para o ilustrador de entender como é que aquela imagem vai conversar, né, com esse leitor, né, com quem de fato vai estar com esse livro na mão ali, vai desfrutar, né. É claro que a gente sabe que esse livro vai chegar através de um adulto, muito provavelmente, vai ter uma mediação ou não, enfim, a maneira que a criança vai interagir com o livro vai variar. Mas entender esse público, né, esse leitor, e saber conversar essa imagem de uma maneira que também ali na imagem traga uma narrativa, né, por isso que eu fiz vários estudos, depois até eu separei aqui umas imagens de uns estudos que... Até umas que eu nem lembrava que eu tinha, achei que eu não tinha, porque enfim, eu tenho a mania de descartar as coisas que eu não gosto. E aí, quando eu fui pegar ali na pasta, eu digo, ainda bem que eu tenho essa daqui, porque eram uns estudos de personagem. Então, a partir desse estudo também, a gente vai pensando ali até a fisionomia, a anatomia desse personagem, como é que eu vou fazer, ele vai ser mais próximo do real, mais próximo de uma maneira mais animada, mais de cartoon, mais do que as crianças estão acostumadas a ver, de certa forma, comercialmente por aí, porque tudo isso a gente tem que pensar, né? Tudo são Uhum. propostas, cada detalhe, nada é em vão. Às vezes as pessoas acham, né? Mas esse personagem poderia ter sido de outra forma, sei lá, porque você não fez mais realista. Ele poderia, mas será que esse personagem com a anatomia mais realista, ele conversaria com o que eu quero, com essa fantasia, com o lúdico, o imaginário dessa, né, do leitor? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, tudo... Aqui eu vou sempre falar essa frase, que tudo vai variar, tudo vai depender Sim, muito do projeto, da intenção, né? porque assim, é muito interessante também quando você fala pensar no projeto, né? Porque se a gente pensa nos projetos editoriais, cada editora funciona de um jeito também, né? Uhum, Então vai, uhum, assim, eu lembro muito da reunião que a gente fez aqui com José Prado, para quem chegou depois, José Prado é o editor desse livro pela Imperial Novo Milênio, né? Que é a editora que vai lançar agora esse ano esse livro, né? Ele tinha uma ideia na cabeça muito, né? Então ele tinha um projeto gráfico que ele já te apresentou, ele dividiu o texto, né? Às vezes não, às vezes eu já acompanhei processos de ilustradores que eles recebem o texto e eles vão montar o projeto gráfico, eles vão montar a divisão de texto, né? Para ti já chegou uma divisão, né? Então você foi ali entendendo aqueles espaços que você tinha para trabalhar com a imagem, né? Eu acho muito interessante também quando a gente tem esse processo construído, às vezes, com o editor, né? Que tem, como se o editor fosse o diretor de cena, né? O diretor de arte. Porque, na verdade, é um grande casamento do texto com a imagem, né? No livro para criança pequena. Porque quantas coisas a gente tira do texto para deixar a imagem contar. Você não precisa colocar no texto, porque a ilustração não precisa repetir. Né? Então, às vezes, um detalhe que estaria no texto, a gente pode, opa, deixa eu tirar daqui, né? E aí tem uma conversa com o ilustrador para aquilo estar resolvido. Algo que seria importante está no texto, mas que eu quero tirar do texto e deixar, né, o ilustrador resolver. Eu me recordo muito quando eu fiz aquele livro A Fada Bebê, sei se você conhece a uhum. Fada Bebê, acho que sim, né? Sim, uhum. Que quem ilustrou foi a Simone Matias. Eu brifei para ela algumas questões, porque eu queria que tivessem fadas de todas as cores. Então eu queria que tivesse fada negra, fada loura, fada ruiva, fada branca, fada, né, de todos os tipos.
E eu queria que a família fosse uma família colorida também, né? Que o pai fosse de uma cor, a mãe de outra e os irmãos gêmeos, cada um de uma cor, né? Eu não disse qual que teria que ser, ela que escolheu quem ia ser negro, quem ia ser branco. Eu só pedi que fosse dessa forma, né? Porque eu queria que isso tivesse contemplado no meu livro, mas eu não queria precisar dizer isso no texto, porque senão fica enfadonho o texto. Eu não preciso estar com isso no texto, né? Então eu imagino também que tanto no teu processo de você receber algumas dicas, né, ou essa conversa com o escritor, dando esse briefing meio para você, ou você mesmo pensar o que você poderia sugerir para o escritor e falar, olha, o que você acha de repente, a gente tirar isso daqui e deixar só a imagem contar, né? Acho que é uma coisa que pode acontecer muito, né? Você falou uma coisa muito importante, que é essa relação do editor, né? Que às vezes, talvez algumas pessoas... Essa semana ainda fiz uma fala num curso de literatura, e era uma fala rápida, assim, sobre a questão da ilustração e a relação, na verdade, do ilustrador com o editor ou com o autor independente, né? Essas duas abordagens que são totalmente diferentes, né? Quando a editora vem com o texto, ou quando o autor que vai ainda publicar um livro te procura primeiro, para depois ir procurar a editora, né? E essa relação do editor, ela é muito importante, né? Durante todo o processo, não só no início, é claro, para dar esse briefing, dar esse norte, para a gente ter um norte mesmo, para saber mais ou menos, bom, a minha criação ela vai ter que ter um certo balizamento por aqui ou por ali, né? De acordo com o que ele está esperando. Mas é ótimo, óbvio, quando o editor, que é o caso do José Prado, dá essa liberdade para você criar. Ele vai, claro, pontuar algumas coisas, para a gente também não fazer uma loucura, né? Se enlouquecer ali com o livro, mas ter essa abertura para a criação, né? Para o imaginário fluir, né? Senão, quanto mais regrinha, quanto mais coisinha, mas aqui tem que ser assim, ali tem que ser assado, aí o ilustrador começa a sentir numa caixa, sabe? Que começa a ter que ir muito reto, sem ter muito para onde expandir, para onde... enfim, para onde criar, né? Então, esse acompanhamento do editor ele é muito importante em todo o processo, inclusive para também ir pontuando, olha, como você falou, acho que aqui já tem isso no texto, quem sabe a gente pensa essa imagem nesse ponto dessa maneira, quem sabe essa ambientação, porque às vezes a gente mergulha tanto no processo e até quem escreve, acredito que seja assim mesmo, você está escrevendo, mergulhado naquilo, tem coisas que outra pessoa precisa olhar, a pessoa que está fora desse fluxo, para perceber algumas coisas que a gente que está mergulhado ali não consegue perceber, né? Então, a gente precisa realmente desse olhar terceiro, esse olhar que está acompanhando o processo, mas ele não está imerso no processo como quem está de fato executando, né? Então, eu acho assim, extremamente importante, né? Essa presença do editor. Eu que já venho acompanhando esse mercado, né, já assim, há bastante tempo, estou publicando desde 92, mas já né, trabalhava com literatura infantil e juvenil, assim, oficialmente trabalhando, né, desde 86. Então são anos trabalhando com literatura para crianças e jovens, anos acompanhando esse mercado que já mudou muito de lá para cá, né, da década de 80 para cá, já foram muitas mudanças em vários segmentos. Uma das maiores mudanças, eu diria, de conquista na ilustração é a conquista do ilustrador como autor. Né? Isso aí hoje ninguém mais tem essa dúvida. Né? Até tem gente que ainda fala que bobagem, mas a grande maioria das pessoas já entendeu que o ilustrador, né, num livro para criança, ele é tão autor quanto o autor do texto. Né? São duas artes caminhando juntas ali, contando uma história. Pra te ter uma ideia, antigamente o ilustrador não tinha o nome na capa do livro, Jonathan. Tá? Então, assim, pensar que hoje é inconcebível um livro sem o nome do ilustrador na capa. Né? Então, são conquistas do tempo, né, no nosso mercado, nessa luta tamanha. E uma conquista também de como a ilustração ela é uma arte, ela está contando uma narrativa. A ilustração no livro para criança ela não é um desenho solto. Né? Isso eu acho que é importante que as pessoas compreendam isso. E o Jonathan travou para mim. Jonathan, está me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, tá. É que você deu... travou para mim. Uai, que engraçado. Vocês estão vendo ou ouvindo bem, gente? Me digam aí. Digam aí, por favor. Ó, voltou. Voltou.
Na né? dúvida, eu tô acompanhando outra tela aqui. Acho que foi só no meu celular, porque na outra tela tava ok. Enfim, mas aí assim, quando a gente pensa, né, que a ilustração ela é uma narrativa visual, né? E essa narrativa visual ela está contando uma história. Então o ilustrador é o primeiro interpretador, vamos dizer assim, de um livro, porque ele está contando uma narrativa, né? Ele está contando uma história. Então a ilustração ela não é uma coisa solta. Ah, aqui eu fiz uma imagem, ah, aqui eu fiz outra imagem. Não é isso. É uma narrativa que está sendo contada paralela, né, junto ali com a história. Então, uma outra conquista é que a ilustração ela não tem que ser cópia do texto, ela está contando uma história. Então, o ilustrador tem toda a liberdade do mundo de fazer nuances. Por exemplo, eu queria até mostrar o livro que você fez, né, com a Andrea Apa. A Andrea foi minha aluna de oficina literária, O Boi na Linha. Esse livro eu acho que você fez um trabalho belíssimo, porque você inventou uma história para a história, né? Então, a história está contando uma coisa e a ilustração, né? O que você trouxe para a ilustração fez a história ter uma outra história, que talvez não tivesse na cabeça da Andrea, né? Da APA, quando ela Sim. contou. E ao contar da maneira, ao ilustrar o livro da maneira como você ilustrou, você trouxe uma segunda narrativa para essa história, né? Que é muito divertida e é muito bacana e tem uma surpresa no final, né? Então acho isso bonito quando realmente o ilustrador muitas vezes ele entra ali dentro de um texto, porque era um texto, né? No caso do texto da André, era um texto que podia te dar amplas possibilidades de caminho, né? A Alessandra está dizendo que ela não acredita que essa ilustração é sua. Sim, Alessandra, essa Sim. ilustração é dele. Eu fui madrinha desse encontro. Eu que botei pilha na Andréia para chamar o Jonathan para ilustrar esse livro, Eu né? lembro até hoje, do dia que você me contatou. Não E acho que é? a gente estava, se não me engano, em Feira do Livro aqui, eu acho. Acho que é um ano que você não veio, se não me engano. É, porque foi 2018 que você veio ou não? Acho que você veio em outra época, né? Que não a da feira. Acho que foi Não, ano que você veio fui. assim. 2018 fui, eu não fui em Foi? 2019. Não fui Ah, em tá. 2018, mas talvez não tenha ido na época que a Andréia foi, enfim. Enfim. Mas eu me lembro do dia, assim, você me passando até o PDF, pra me dar uma olhada do texto, né? E pensar o que achava. E eu já com super calafrio, né? Né? E Me aí eu lembro do fiz dia. essa ponte, né? E aí eu acho que é muito bacana o trabalho que você desenvolveu ali, porque você poderia ter dado ter escolhido um caminho óbvio e você foi para o caminho nada óbvio. Você foi para um caminho extremamente original, né? Então, Uhum. como objeto o livro, porque o texto já era bacana, você traz uma narrativa visual que engrandece aquilo, né? Então vocês criaram um livro, né, como um produto, o livro como um todo, que ele tem um a mais, assim, porque ele tem uma surpresa que não necessariamente teria no texto, né? Então isso acho que é quando o livro funciona bem, né? E eu acho que, assim, voltando para os dois super-heróis incríveis, né? Eu acho que essa versão nova desse livro, com título novo, com tudo novo, né? Ilustração nova, projeto, editor, enfim, tudo novo, você conseguiu uma sutileza que foi entrar no universo daqueles dois meninos, né? Porque são duas crianças, dois meninos, então é o menino, né, que é mais agitado, falante, brincante com todo mundo, e o outro que é quieto, retraído. E como que é o próprio brincar a partir da invenção deles, não vamos dar, né, não vamos contar muito aqui para o pessoal Spoiler. ficar curioso para o livro novo, né? Mas é nessa brincadeira, porque eu acredito muito nisso, né? No poder da brincadeira na criança. A criança está ali inventando e reinventando a sua história o tempo inteiro. O adulto é que não sabe muitas vezes lidar com isso, né? Eu acho que você conseguiu captar essa sutileza assim do brincar dos meninos. Mostra aí alguma coisa para o pessoal ver aí Eu do vou que você pegar separou. de Vê se- estudos aqui. Isso aqui são os estudos que eu estava fazendo. Claro, o livro é todo ele na técnica digital, né? Porque o digital eu gosto muito porque tem primeiro, essa facilidade do Ctrl Z, né? Diferente do analógico, né? Se eu errar alguma coisa, é toda uma imagem que eu tenho que refazer, né? Dependendo do erro, né? Mas e te dá muita possibilidade de recurso, de mesclar muita coisa, né? Que talvez no analógico seria muito mais complicado, né? De fazer.
Aqui, claro, vai acabar tendo alguns spoilers aqui de imagem, mas enfim, então, Mas as umas roupas duas são assim não tem usadas, problema. então, A Anne, aqui semana são, passada, mostrou também a casa, que ela fez a casa toda em 3D, né? Várias coisas desse ah, livro, então é tudo tridimensional que foi fotografado, né? Então ela mostrou a que casa, bacana, mostrou várias coisas, foi bem legal. sim. Aqui tem os estudos que eu estava fazendo, que no início eu pensei em fazer de forma tradicional, né? Depois que eu migrei para o digital. Mas aqui tem uns estudos que, claro, talvez no vídeo não vá dar para ver, mas eu estava testando tanto papel, deixa eu botar mais perto aqui é uma, quanto o material. Então, aqui nesse aqui que eu estou balançando, que está aparecendo aí, Tá, é lápis de cor somente, tá? Aqui já é com a aquarela, né? Tem algum outro lápis de cor ali, mas o preenchimento de cor principal é de aquarela. São pequenininhos, tá, gente? Isso aqui é um A5 praticamente, então, tá. os estudos, né? Aqui tem os estudos de cena, que está para ver aí. Dá para ver. Se for lá do começo, não foi? Isso, bem no começo, tá estudando uma ambientação, pensando no quarto de um deles, que elementos que eu queria que aparecessem e por que que eles deveriam aparecer. E tem muito meu, em quarto riscado. Mamãe, se estiver assistindo a live, vai lembrar das paredes, roupeiros e tudo mais um pouco riscado, porque a imaginação da criança não se limitava ao papel, não cabia num tamanho Todos os A4, ilustradores falam isso, né, Jonatas? Isso é não é? incrível. Aqui também, olha aí. Personagens, tudo também com lápis de cor. Alguns fundos, assim, para só ter ideia de clima, assim, de paleta de cor. Uma última aqui, que eu separei, que é de quando eu estava estudando também o personagem, que tamanho que ele Não, vai que ter, legal. como é que vai ser o rosto, né? E é com umas coisas super soltas, assim, só isso aqui é só com marcador, né? A gente chama de canetinha, para quem não está muito habituado aos materiais da ilustração, mas isso aqui é só uma canetinha, aqui fiz um lápis de cor, Que legal. né? Enfim, então a gente vai fazendo esses estudos, né, para conseguir chegar enfim, numa concepção final, né? Tanto personagem quanto ambientação, paleta, enfim, é muito importante esses estudos. Eu tenho uma imagem aqui, será que já mostra agora? Pode mostrar. Eu quero ver se isso vai Se vocês quiserem fazer aparecer. perguntas, gente, é só escrever É, aí, viu? Que a gente já coloca aqui na roda a pergunta. deixa eu ver se... que é tela para tela, né? Vamos ver se vai aparecer. Ah, Ai, vai. vai. Ah, Aqui fica mais lavada a cor nesse... O Instagram puxa a cor e parece que dá uma não, o Instagram lavada muda nesse... tudo, é impressionante. É, Esse é o quarto de um deles. E uma coisa que eu acho bacana, Jonathan, assim, quando você, né, isso tem na tua ilustração para esse livro, assim, porque tem uma coisa do brincar e do lúdico da criança, né? Então uhum, a ilustração ela pode estar no plano do onírico, no plano do imaginário, né? Anos total. atrás eu me recordo que me lembro se era alguém de uma editora ou se foi numa escola, realmente eu não me recordo, porque tem muitos anos isso que questionou uma ilustração, né, dizendo assim, o menino está fantasiado de pirata, ele está com uma mão de Capitão Gancho e ele não tem essa mão. Eu falei, gente, mas ele não pode brincar, e no brincar está ali o imaginário dele. Então, muitas vezes os adultos querem algo tão concreto que eles não permitem o sonho e o imaginário, né? Que a criança é pura imaginação, né? A criança pequena. Deixa eu ver, aqui tem uma Sim, fala. Ó, uma das brincadeiras favoritas aqui é construir narrativas em cima das ilustrações do livro. Ah, sim, eu que acompanho essa duplinha, né? Eles inventam coisa mesmo, né? Vão inventar muitas brincadeiras com esse livro também.
né? Você Porque falou isso aí dessa relação, né? Eu me lembrei agora que eu li recentemente um livro da Edith Dierdick, maravilhoso sobre... Bom, ela tem um estudo muito grande sobre a questão do traço, né? E não é à toa que ela fez as capas dos clássicos ali do Gianni Rodari, né? Gramática da Fantasia, entre outros aí que são aham. capas dela, né? E ela fala uma coisa muito bacana. É um livro até mais voltado para o professor de artes, né? Sobre fazer essa percepção do olhar de como é o universo da criança e a percepção dela do traço, da imagem, do desenho, e nós enquanto adultos. Como a gente vai perdendo isso ao decorrer da vida, né? Até mesmo dentro da fase escolar, né? A gente vai substituindo essa imagem pelas palavras, né? Cada vez mais e deixando, e tudo tem que ser muito certo. Não, essa árvore tem que ser assim, o caule é marrom, a copa é verde. Mas por quê? Por que tem que ser assim, né? Então, a gente vê que tem muito isso de ir perdendo, né? E Uhum. a gente consegue ter essa percepção até na hora de conceber a imagem, né? Faz, nossa, um diferencial muito grande de como essa imagem vai se resolver no livro, né? Ter essa percepção. Quando você está falando isso, me lembrei de um aluno meu, na época que eu trabalhava em escola, porque eu trabalhei muitos anos dentro da biblioteca de uma escola, trabalhando com literatura infantil e juvenil, e o livro ali era a plataforma de voo para a gente fazer várias coisas. E eu tinha um aluno que ele dizia assim, eu não sei desenhar. Eu falei, como é que você não sabe desenhar? Todo mundo sabe desenhar, né? Você sabe desenhar. O que acontecia é que na turma dele tinham muitos meninos que adoravam copiar determinados heróis e copiavam super bem, né? Bota aí aspas, porque eu tenho um pouco de Sim. agonia com isso, né? E ele se Aham. sentia muito inseguro com aquilo. E aí um dia, o que que eu fiz? Eu peguei vários livros de arte e mostrei como os pintores, né, pintavam diferente, né, dos clássicos, assim, né, das artes Sim. plásticas. Depois eu peguei vários livros ilustrados e mostrei como os ilustradores desenhavam diferente, com jeitos diferentes, com cara diferente, que não era nada certinho e direitinho, né? Bota aí as aspas todas, né? Do jeito que na cabeça dele ele achava, o que muita gente, né, acha que tem que ser Ai, o desenho Verdade. certo, né? O desenho, essa coisa, né, bem equivocada ainda, que muita gente ainda traz isso dentro de si, né? E depois, acho que a gente passou um mês nesses estudos, né? E eu mostrando para ele, mas sem falar nada, só ia mostrando. Mostrando, conversando com ele e com a turma, né? A gente foi estudando ali os ilustradores, os pintores, os artistas, várias coisas, né? Ao final desse mês, a gente fez um trabalho com um livro de folclore e ele fez um saci todo troncho. E o Saci, ele tinha um gorro muito, mas era tão vermelho, era tão grande aquele gorro. E ele pintou o fundo todo de um amarelo muito forte, muito forte. E ele veio com o desenho e falou assim: pendura o meu na parede. Pela primeira vez ele entendeu que o desenho dele, né, podia ser aceito, vamos dizer assim, podia ser do jeito dele, né? E isso é Uhum. incrível, porque se a gente parar e pensar como ainda dentro, né, ou das famílias ou das escolas, as pessoas querem o bonitinho, querem o desenho certinho e não espalham o desenho das crianças pela escola. Que é isso, né? Porque aí a gente perde, né? Porque você põe aquele mural lindo, maravilhoso, entre aspas, né? Porque eu prefiro mil vezes o mural feito dos trabalhos das crianças do que feito pelo adulto, né? E aí a criança vai perdendo, ela vai achando, né, que é isso que você colocou, ela vai perdendo o traço, ela vai perdendo, né, toda ali a sua espontaneidade, né? Que é lindo isso, quando a gente tem a nossa espontaneidade. Se a gente tem a minha, né, a Ana Secata está falando, que lindo relato. E foi, Ana, porque foi tão bonito, porque ele se empoderou ali, né? A gente não usava essa palavra na época, mas a ideia era essa, ele se fortaleceu, ele acreditou na cor e no traço dele. E quantas pessoas se perdem? Imagina você, um menino que rabiscava paredes e armários, né? Imagina você só levando bronca, levando bronca, levando bronca, levando bronca, né? O será que você teria se tornado um ilustrador, né? O Antônio está perguntando todo troncho, o que significa, né? Antônio está lá em Portugal. Está em Portugal ainda, Antônio? Né? Todo troncho seria todo desengonçado, todo... Oh, meu Deus, agora me... Não sei se ele vai entender desengonçado também.
todo diferente, todo do jeito dele, seria todo, né, desconjuntado. Ele era, não era aquele, Não tinha uma proporção, não era tinha uma desproporcional. proporção, assim, as perninhas eram curtas, o gorro era enorme, ele tinha um tronco largo, ele desenhou aquele saci muito do formato do corpo dele, sabe? Ele era todo troncudinho, assim, né? Menorzinho do que os outros. Então ele, de alguma forma, ele se colocou ali naquele saci, né? Então é isso, se a gente perde essa espontaneidade, se a gente perde esse olhar para a criança, e o cuidado e o respeito, né? Imagina, você tendo levado sua bronca. Será que você teria se tornado um ilustrador? Vai Pois saber. é, e engraçado que agora você falando isso, e eu não tenho lembrança nenhuma, apesar de eu falar isso brincando ali, né, de, ó, mãe, lembra que eu rabiscava tudo, mas eu não me lembro, não tenho mesmo lembrança de ela sequer alguma vez, assim, e tal, chamar atenção, não risca mais, ou claro, que talvez ela esteticamente não gostasse daquilo, mas eu não tenho, assim, nenhum registro, ainda bem, dela, enfim, falando alguma coisa. Enquanto você estava falando, eu estava separando aqui procurando aqui umas anotações que eu fiz desse livro da Edith, e aí conversando muito com a fala que você fez agora, tem um trecho que eu separei que eu achei muito importante, que ela fala assim, ó: alguns professores da pré-escola ansiosamente descarregam, que é uma briga de gato aqui embaixo. Eu tenho 6 gatos em casa, tá? Então corre-se o risco. Alguns professores da pré-escola ansiosamente descarregam técnicas para a criança, aí abre aspas, aprender a desenhar, Uhum. inibindo dessa forma qualquer tipo de exploração ou subversão, tanto em relação ao uso do material quanto à manifestação de elementos gráficos que expressam o imaginário pessoal. A criança, enquanto desenha, canta, dança, conta histórias, teatraliza, imagina ou até silencia. O ato de desenhar impulsiona outras manifestações que acontecem juntas numa unidade indissolúvel, possibilitando uma grande caminhada pelo quintal do imaginário. Então, vê, sabe, Perfeito. é deixar a criança fluir, é não querer já colocar na caixinha desde cedo, dizer que esse desenho é assim, pinte dessa maneira, faça assim assado, sabe? Enfim, isso é muito importante quando a Isso, gente é- tem um professor que tem essa visão, né? isso, eu diria não só o professor, mas as próprias famílias, sabe, Jonatas? Muitas vezes a Dar a família, volta, né? os pais, né, ali, mãe, pai, ou, enfim, quem cuida da criança, né, tem uma expectativa de que a criança vai passar a fazer tudo da forma correta, né? Eu me recordo quando Laila era pequena, Laila, para quem não sabe, Laila é minha filha, né, hoje é uma adulta, mas quando ela era criança, tinha na turma dela, tinha umas meninas que adoravam, era a época daquele desenho animado das meninas superpoderosas, né? Uhum. E aí todo mundo copiava. E ela achava aquilo a coisa mais chata do mundo, até porque ela não sabia copiar aquilo, né? Se ela tentasse copiar aquilo, não ia ficar, porque ela tinha uma originalidade muito grande, né? Aí um dia ela chegou, eu soube dessa história porque a professora veio me contar, né? Ela chegou e falou assim: olha só, vocês não são criativas, vocês só sabem copiar. Eu sei criar. E a minha mãe disse que quem cria é quem sabe inventar. Então vocês não sabem inventar nada. Mas foi muito engraçado. Claro, ela tinha toda uma convivência, né? Aqui, né? E disputar a minha fala, da importância da gente inventar nossas histórias, ter criatividade, porque eu trabalhava isso com eles, né? Desde pequenos, né? Mas muitas vezes tem esse olhar do adulto que espera que a criança aprenda algo, aprenda a desenhar, aprenda a escrever, e aí perde a espontaneidade, né? E aí a gente vê tantos grandes artistas, né, que teorizam sobre a arte, aí, como a própria Edith acabou falando, né? Como Freud já colocou isso muito bem, quando ele fala que o escritor criativo é aquele que consegue manter a capacidade que ele tinha quando criança ao brincar. Né? O Picasso também fala, né, que levou anos para aprender a pintar como uma criança, né? Então a gente tem que ter Uhum. esse olhar para a infância, sobretudo nós que trabalhamos com o livro para a infância, a gente tem que ter esse olhar, né? Esse olhar do qual é o imaginário da criança. A lógica da criança não é a lógica do adulto. Então você tem toda a liberdade do mundo de botar o menino voando na página, porque na cabeça do menino ele está voando no meio da página, né? Ele está ali voando. Ele é um super-herói, ele vai voar de verdade no imaginário dele. Sim, sem dúvida. Tem uma outra frase super curta aqui que eu separei também, que diz assim, ó:
O desenho é uma atividade perceptiva, algo que não se completa, mas que convida, sugere, evoca. Sim, E é tem isso. muito isso, né? Tanto na literatura como um todo, né? Essa literatura não foi para mexer, para sugerir e mexer, ela é para te deixar, te tirar da tua zona de conforto. Se a gente consegue fazer isso com o texto, com a imagem, né? Ótimo, né? Eu acho que essa é algo primordial, né? Na Não, o Antônio está literatura. falando que lá em Portugal que tem muitos ilustradores, né? Todos diferentes, especiais. Aqui a gente tem muito ilustrador, muitos ilustradores, ilustradoras excelentes, né? Mas a gente ainda precisa, eu acho, que sempre está afirmando, mas aí eu acho que isso não é uma característica só do Brasil, não. Acho que tem uma característica muito de pessoas como um todo, de diversos lugares, né? De entender esse espaço da criança, entender esse lúdico da criança, né? De não esperar ali que a criança vai ter um desenho certinho, porque não existe isso, né? Não existe esse desenho certo, né? Que muitos adultos acham que existe, né? Ainda bem que meus pais achavam graça dos meus rabiscos, quando eu rabiscava as folhas de papel e dizia, olha a história que eu escrevi, né? Que é mais ou menos você sair desenhando as paredes, eu saía escrevendo antes mesmo de saber escrever em qualquer pedaço de papel que eu achasse, né? Então, se a gente consegue manter isso, a gente consegue alimentar a hora do processo criativo de uma forma muito mais, eu diria, muito mais sintonizada, né, com esse imaginário da criança. Sim, sem dúvida. Acho que manter essa conexão, né, como você disse, né, de manter essa infância viva dentro da gente, para quem escreve para a literatura para a infância, para quem pensa ela como um todo, para quem ilustra, né, é muito importante para a gente não ficar deslocado, né, senão a gente fica assim, a gente está criando uma coisa para quem, né, como que a gente está criando isso, né? Se a gente não tem esse lugar, se a gente não tem essa vivência, se a gente não mantém vivo isso dentro da gente, dessa infância, né? E por isso que eu gosto muito desse termo, né? Eu aprendi essa expressão muito com o André Neves, né? Que fala bastante disso, né? Da infância, né? Ao invés de falar literatura infantil, né? Mas para ter essa abrangência que é uma infância que está dentro da gente, independente se a gente tem 0, se a gente tem 99, 102, Uhum. 340 anos. Enfim, ela tá ali dentro de alguma forma. E como é que a gente vai manter esse vivo? Como é que a gente vai deixá-la ali latente, né? Para que a gente possa estar criando alguma coisa e que tenha esse código, esse contrato, essa conversa com a criança, né? Enfim, com o público, né, da infância. Então, eu acho que se tem alguma coisa que eu posso dizer muito importante é de manter essa infância viva dentro de si. Ela vai ajudar a criação, ela vai ajudar a percepção. A gente olha o mundo de uma outra maneira, quando a gente tem esse olhar ainda da infância, né, para as coisas. A gente percebe as cores diferente, a gente, enfim, materializa as coisas de uma maneira diferente, concebe elas na nossa cabeça de uma maneira diferente, né, que enriquece. Sim, até porque se a gente pensa, né, naquele. Tem um livro da mesma coleção da Gramática da Fantasia, né? Que é a Novas Buscas em Educação, da Sumos Editorial. Essa coleção é bárbara, tem livros incríveis. Tem o Imaginário do Poder, da Jacqueline Held, que ela fala muito isso, né? A criança tem o imaginário no poder o tempo inteiro. Cadeira virada de cabeça para baixo não é mais cadeira, é cabana, né? E a função muda, né? Você muda a função das coisas, né? Eu fiquei muito feliz quando eu estava, né, no mestrado estudando algumas coisas do Nietzsche, que ele fala também dessa função, né, das coisas na infância, né? E aí é muito bonito quando a gente consegue trazer isso no texto, quando a gente consegue trazer isso na imagem, entrando nesse imaginário da criança, porque aí você está se comunicando com a criança. Porque a gente tem visto, né, assim, eu pelo menos tenho percebido, e eu adoraria criar uma nova categoria de livros, Jonathan. Livros de narrativa curta ilustrados para adultos. Porque a gente tem hoje, eu acho, na produção, muitas vezes, para criança, livros que os adultos amam, amam de paixão, mas que não comunicam com as crianças, né? Mas eles estão nos catálogos das editoras voltados para criança. Então eu falo assim, por que a gente não cria livros de narrativa curtas para adultos e ilustrados, né? Porque o adulto também tem
esse direito de se deliciar com isso tudo, né? Então a gente ainda tem as coisinhas tão encaixadinhas, tão colocadinhas ali, né? E aí então o livro da narrativa curta ilustrada ele acaba virando um livro para criança, quando muitas vezes a densidade do que está ali no escrito daquele texto não é do interesse da criança. É do interesse, muitas vezes, muito mais do adulto do que da criança. Claro que a criança pode ler, não é isso, mas né, a criança vai entrar no livro do jeito dela. Mas muitas vezes os livros eles estão ali, voltados numa produção infantil, mas eles têm muito mais uma pegada do imaginário adulto do que do imaginário infantil, né? Que livro de narrativa curta para adultos quer ilustrar e fazer. Tá vendo? Ó? Vamos criar essa categoria, né? Vamos criar essa categoria de narrativa curta, ilustrada para adulto. Porque a gente ia resolver um problemão, sabe? Porque eu percebo isso, né? Eu trabalhei anos em escola, ali na linha de frente com as crianças, contando histórias do maternal ao nono ano. Eu tinha todas as turmas da escola, exceto o ensino médio, passando por mim. Né? Então, você vê o que funciona, o que não funciona, né? Basta você saber lidar com a criança. Então, assim, brincar com a narrativa para a criança, né? A história tem que se valer por si só, a ação tem que contar a história. Por isso que no Dois Super-Heróis Incríveis eu levei ali um tempo até enxugar aquela história longa que eu tinha feito e tirei todos os diálogos, que havia diálogos entre as duas mães, entre a diretora, eu tirei aquilo tudo. Mas eu precisei escrever aquilo tudo para ver que daquela forma não estava bom. Era quase um texto para eu levar para uma reunião de família. Eu nem sabia que tinha esse trecho aí da diretora com os pais. Tinha tudo. Seria ótimo para levar para uma reunião de família na escola, mas não para ser o livro para criança. O livro para criança eu tinha que secar aquilo tudo e deixar só a ação dos meninos, né, contando a história. Né? Então, isso é a gente aprender a escrever e ali na carpintaria do texto até que esse texto realmente chegue, né, para aquele leitor, que é o teu leitor que você quer atingir com aquele livro. Né? Porque ele tem uma cara, ele tem um formato que ele quer atingir aquele público. Claro que todo mundo pode ler, porque todo mundo tem, né, as infâncias dentro de si. Mas ele começa numa narrativa para criança. Ó, a Roxane está perguntando aqui. Que não tenham curtido a iluminação do livro infantil. Acho que ela quer dizer ilustração. Talvez seja a pergunta. Vocês encontram crianças ou grupo de crianças que não tenham curtido? Ah, deve ser a ilustração. Ela colocou a ilustração? Eu acho que é a ilustração que ela quis dizer. É a ilustração, ela botou ali, sim. Ah, tá. Olha. Eu soube de uma história uma vez, de uma criança que não comunicou, tinha uma escola, o desenho tinha uma escola, e era uma escola muito fora de um padrão do que seria, assim, era muito exótico, e as crianças não conseguiam se conectar com aquilo, né? Enfim, né? Não, acho que a gente entendeu, Jane, que seria isso, né? Não, a gente entendeu. E ele as crianças não conectavam. O livro depois ele teve, não é um livro meu, mas eu soube dessa história e depois o livro ganhou uma nova edição, né? Eu não me lembro assim de um relato especificamente de criança, mas como a Ana falou no início da live, né? Que eu sou uma pessoa que estou estudando bastante, sigo estudando, vou estudar até não ter fim, porque eu acho que o estudo nunca acaba, né? Mas tem coisas que eu já vi assim de livros, né? A Ana também já deve ter visto também, que a gente vê assim que é nítido pra gente, mesmo que enquanto adulto, né? Mas assim, a partir das coisas que a gente estuda, do que a gente entende por ilustração, a qualidade da literatura, é que a gente vê que aquilo ali tá ou é muito panfletário, ou é muito clichê, ou sabe, muito mal pensado, muito de subestimar a inteligência da criança, do leitor que vai estar ali com aquele livro. Então, isso sim, eu já vi muito. Eu me lembrei de uma história que aconteceu aqui em casa. Eu me recordo, o Elias tinha 5 anos, a Laila tinha acabado de nascer, eu estava amamentando ela ainda, e o Rui de Oliveira lançou A Bela e a Fera, todo ilustrado, lindo, né? E aí, em uma das cenas que
Eles estavam num barco, tinha um detalhezinho assim na ponta do barco. E o Elias falou assim: mamãe, eu não gostei desse pedaço. Podemos ir no lançamento para eu conversar com o Rui? Eu falei: ai meu Deus do céu. Né? Eu me lembro que o lançamento era no Centro Cultural Banco do Brasil, na cidade, e eu amamentando, era de noite. Eu falei: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? E deixei Laila com a minha mãe, corri com aquela criança para o CCBB. Tinha uma fila quilométrica, eu pedi mil desculpas para todo mundo, expliquei a situação, né? Daí a pouco, assim, eu estava amamentando, começou a sair leite. Olha, foi uma coisa, uma cena apoteótica, assim. Imagina, eu jorrando leite, a criança conversando com o Rui, e ele muito sério, mas muito sério, falou assim: Rui, você poderia fazer uma mudança no meu livro? É que eu não gostei desse pedacinho. Você poderia tirar, por favor? O Rui ficou olhando para minha cara, tipo, não acreditando que aquele menino estava falando aquilo. Mas era um detalhe tão pequeno, mas tão pequeno, né? Que eu fiquei me perguntando da onde aquela criança tirou aquilo, né? Mas aí o Rui explicou que não tinha como, mas que, né, de repente ele poderia fazer um novo desenho para ele sem o pedacinho. Ele falou: não, você não pode mudar aqui, então eu não quero. Podemos ir embora, mamãe. Eu, Só isso. tipo, podemos ir embora, eu não quero autógrafo, eu só queria vir aqui reclamar isso, né? Tipo, foi muito engraçado. Então, a criança ela é muito verdadeira, né? Ela tem isso, Sim. né? E ao mesmo Eu, tempo, eu me lembro de um menino que falou que era uma ilustração que tinham dois sóis na ilustração, e ele falou assim: esse livro está errado, porque não existem dois sóis. E aí, certamente, era uma criança que já devia estar tão cerceado no seu uhum. imaginário que ele, né, já nem se permitia ter esse tipo de sonho. Aí eu falei: não, sabe o que que é? É que no dia, né, que eu fiz esse desenho, estava muito calor, então o sol não estava bastando. Eu coloquei logo dois, mas sol não é dessa cor. Ele ficou me questionando, sabe? E aí eu fui desconstruindo tudo com ele. Aí ele falou assim: ah, então pode ser desse jeito? Aí eu falei: pode. Nem olhei para a cara de ninguém. Falei: meu Deus do céu, que essa criança vai chegar em casa. O que vai acontecer, né? Mas é isso, o nosso papel é esse, né, enquanto artista, de desconstruir essas ideias muito sedimentadas ali, né? Em 2000 e... Ai, agora eu já nem me lembro mais, foi 2018 ou foi 2019? Ai, quando a gente esteve aí no Rio, tinha uma exposição na Biblioteca Nacional do Rui, das concepções dele para os cílios. Não Gente, lembro agora. maravilhoso. E aí você vê esse estudo também já de desconstrução, imagina, pensar para aquela época, né? Os estudos dele eram maravilhosos, assim. Eu acho que foi 2018, acho que foi. É, mas lindos, 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 assim. E Rui, né, um mestre, né? E você ainda teve o privilégio, né, do primeiro livro. Sim, meu primeiro livro foi ilustrado por ele. Lembro Nossa, como se fosse hoje. Né? Menino, você acredita que falta um minuto para dar 7 horas? Bom, semana passada o Instagram não desabou a live, assim, 2 segundos. Mas a gente já falou bastante, né? Acho que a é, gente falou muito, e eu acho que assim, fica essa ideia, né, Jonathan, o quanto é importante estudar. Quer ser um é, ilustrador? Estuda. Quer ser um escritor? Estuda. Né? Não dá para a gente ficar pensando: ah, aquela criança ou aquele jovem tem jeito para ilustrar, tem jeito para escrever. Beleza, ter jeito já é um caminho. O resto, gente, é estudo, muito estudo, sabe? Para que a sua arte fique cada vez maior, para que a sua arte fique cada vez mais profunda, né? Não fique ali no raso, na superfície, mas que você ofereça com o livro muitas camadas para cada leitor entrar, né? Então, acho que quando você coloca, faço todos os estudos, estudo de personagem, estudo de cena, cenas que talvez, coisas que talvez nem entrem no livro depois, mas que foram fundamentais para a concepção do que você vai fazer. Assim como, né, quando eu estou escrevendo, bolo, às vezes, milhares de ambientações do mundo ali que eu estou criando para aquela narrativa, que de repente nem vai entrar na história. Mas a gente precisa saber para construir esse mundo de uma forma, né, muito estruturada, muito forte, né, de uma forma que ele fique profundo para quem vai ler e te ofereça, né, várias
camadas mesmo de entrada, né? E esse estudo aí, coisa que, nossa, para mim foi um divisor de águas no meu estudo da ilustração, é entender que esse estudo, cara, que isso funciona para todas as áreas, acredito eu, ele não estude somente a área. Não, eu sou Uhum. ilustrador, vou estudar agora, vou pegar só livro infantil, só quero ver ilustração de gente. Foi divisor de águas na minha percepção, ficou muito mais ampla quando a gente começa a ter esse olhar, essa percepção de imagem para outras coisas, até as que não são imagem, até a poesia, o cinema, daí claro, com imagens, né? Mas aí o cinema, a poesia, o teatro, então tantas outras artes que elas vão nos dar percepção do teatro também é uma cena pensada, é uma imagem pensada, Uhum. tem uma paleta de cor pensada, né? Uma iluminação pensada, a construção de personagem, então isso está em tudo. Então a gente tem que ampliar esse repertório de estudo para realmente ter essa riqueza na hora de produzir alguma coisa. Não, fundamental isso que você lembrou. Anne Elizabeth falou a mesma coisa, né, quando eu fiz a live com ela, exatamente isso, quando ela falou também, né, para a turma das o nosso olhar, né? E isso vale para o texto, isso vale para a imagem, né? Se a gente quer crescer enquanto artista, a gente tem que ter acervo de cultura, né? Exato. E quando a gente pensa na narrativa, de uma estrutura narrativa de um livro para criança ou para jovens, a gente está falando de estrutura narrativa como um todo, então vai estudar estrutura de narração, né? Não existe uma estrutura para o livro para a infância e juventude e para o livro para adulto. Estrutura narrativa é uma Receita, né? só, né? É estrutura, é técnicas. Agora, o que muda é a forma, é o contrato de comunicação, é como é que você vai colocar isso. Mas a gente tem que ter esse arsenal, né, aí de bagagem de leituras, de filmes, de livros, de teatro, de vivência, de vida, de observação da vida, né? Então, muito bom conversar com você, muito bom você trazer isso nessa fala final, né? Dá um tchau aí, se despede do povo. Quem chegou já para o fim, pode voltar, vou deixar gravada aqui, né, para vocês poderem assistir depois, mas já agradecendo todo mundo que está aqui agora, todo mundo que vai nos assistir depois, né? Porque como a gente fica gravado, o povo vem depois, né? André, querido, que bom saber que você André, gostou, querido. saudade de você, Bom, né? só tenho a agradecer, né, Ana, pelo espaço, né, para a gente poder falar um pouquinho aí desse projeto que está vindo por aí. Ainda não tem datas nem nada, né, porque ainda está em função de, enfim, definições finais ali já para. Mas o livro já praticamente pronto. Espero que o pessoal goste, né? Espero que ele chegue aí no momento que a pandemia também já esteja tudo melhor, né? E quem sabe que ainda temos uma longa jornada pela frente, mas enfim, Eita. espero que ele chegue com tempos melhores também aí no mercado, né? E agradeço a todos que puderam, enfim, estar um pouquinho aqui junto com a gente, conversando, ouvindo, interagindo. Obrigado. Então tá, querido. Beijo grande, fica bem, se cuida. Vocês Beijo. todos que estão aqui com a gente, se cuidem, né? E semana que vem vai ter mais. Eu fiz um mês das lives de bastidores e, né, várias pessoas já pediram, não para não, faz mais. Então, vou pensar aqui, né, o que não falta é parceria com É, ilustrador e escritor para a gente botar mais lives de bastidores, que é muito legal falar sobre isso, para que todo mundo entenda o quanto dá trabalho fazer um livro, né? Então, ó, gente, um exato. beijo grande e até semana que vem. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.